Olá, turma. Bem, na aula 16, nós vamos falar do sistema caulinar, especificamente a folha, né? Sua conceituação, a origem, morfologia geral das folhas, sua classificação, sua filotaxia, né? Essas estruturas que são importantes para a gente poder fazer essa identificação de folha. A gente viu tanto lá em caule como em raiz, né? Então, vocês precisam dessas informações morfológicas, anatômicas, justamente porque lá em sistemática, né, que é aonde vocês vão estudar essas chaves de identificação, vocês vão perceber que essas são as características que vão fazer vocês identificar que família pertence, que gênero pertence, que espécie é aquela. Então, por isso, o entendimento da morfologia e da anatomia vegetal dos vegetais, para que vocês entendam, né, a sistemática de definição do reino, desses grupos vegetais, dentro das suas famílias, né? Então, por isso, esse entendimento. Então, vamos lá. A gente volta, né, e vai destacar aqui a parede celular. Então, como a gente viu, a parede celular é uma estrutura que se diferencia da estrutura animal, né? Ela se apresenta dentro da célula vegetal, né? Fazendo essa constituição da célula vegetal, diferente do que acontece na célula animal, que só tem a membrana plasmática. A estrutura vegetal, resultado disso, possui essa maior rigidez da sua parede, justamente porque é composta por essa estrutura. E aí a gente vai ver qual é a importância dela nesse processo. Então, a parede celular tem como função justamente essa força mecânica, então ela vai estar ali, né, dando essa resistência à membrana plasmática, fazendo com que essa célula ela mantenha a sua condição de estrutura, né? Então, ela está colocada como um exoesqueleto bem similar ao que acontece lá nos insetos, né? Tendo aquela carapaça mais resistente, formada de quitina. Então, da mesma forma, a parede celular, ela vai dar essa rigidez, né? Essa morfogênese, né? Essa origem morfológica, ela vai depender das propriedades dessa parede celular, que vai influenciar nessa habilidade da parede se expandir ou não. Isso também é importante dentro dessas funções, justamente pelas relações hídricas, né? Então, pela pressão de turgidez e volume celular. Então, aquele processo osmótico, né, de entrada e saída de água da célula, diferente da célula animal, a célula vegetal, por ter essa parede, a gente consegue, né, manter ali o que ele está colocando aí, que é essa pressão de turgidez, né? E o vacúolo, que a gente viu que é uma organela, que é uma estrutura diferenciada que tem dentro, que vai ajudar nesse processo de entrada e saída de água, dando essa turgidez ou não dessa célula. E isso também vai estar relacionado a essa resistência celular, essas pressões do xilema, que é o xilema que vem trazendo o quê? Essa água, esses sais minerais através da raiz, passando pelo caule e chegando nas folhas. Então, isso serão fatores que vão colaborar para essa dinâmica desse sistema vascular aí da estrutura vegetal. Também vai ser um fator de proteção, né, contra patógenos, então é uma barreira, né, então cria essa barreira, dando mais resistência, fazendo com que a planta ela tenha aí como defesa, né, nesse processo. Bem, aí dentro dessa estrutura e composição da parede, a estrutura fundamental ela é formada de celulose, né? Então, essa celulose é imersa nessa matriz que é formada por polissacarídeos, que são carboidratos, né, formados aí nesse processo de fotossíntese, quando ela gera lá a glicose, né? Então, a gente também vai apresentar o que ele chamou de não celulósicos, né, que são substâncias que ele está denominando aí de hemicelulose e pectinas. Então, a parede celular é formada de celulose e que vai se apresentar em hemicelulose e pectinas. Essa celulose, como ele colocou aí, são moléculas que vão se unir paralelamente através de pontes de hidrogênio. Isso é importante a gente estar atento a essa informação.
Bem, aqui ele traz uma imagem, né, de como é essa estrutura, essa parede celular primária, tendo essa parte inicial que ele está chamando aí de lamela mediana. E dentro dessas estruturas eu vou ter a celulose, como vocês estão vendo, é uma estrutura mais resistente, por isso a dureza aí dessa estrutura. Nós temos aí entre elas o que ele está chamando aí de hemicelulose e a pectina, né? Que são estruturas que vão compor essa estrutura da parede celular, dando esse revestimento à célula vegetal. Bem, essa composição da parede com a hemicelulose, ela vai variar em diferentes tipos de células e grupos de plantas, né? Aí ele colocou aí alguns tipos de planta, né, que vai apresentar o que ele está chamando de xiloglucanos, que vão ser em plantas são as magnólias, e as eucotiledôneas. E tem os xilanos, que vão apresentar nas monocotiledôneas. Eles vão estar fortemente ligados a essas microfibras de celulose, através dessas pontes de hidrogênio, o que também vai limitar essa extensabilidade da parede, quer dizer, desse aumento, né? Então, dando a essa estrutura o que ele está colocando aí, né? Essa dureza da parede celular. Dentro dessa composição, como ele colocou aí, nós temos as pectinas, né? Que são polissacarídeos hidrofílicos, né? Tem essa flexibilidade à parede, vai dar essa expansão celular, então isso vai ser favorável, né? O que traz aí, o que ele colocou aí, esse alto poder de geleificante, né? Que é a produção dessas geleias, que aí já vai dar o quê? Uma moleza dessa parede celular, gerando essa expansão. Então, veja que a hemicelulose vem dando essa resistência, a pectina já vem dando essa maleabilidade nessa estrutura. Dentro dessa composição da parede, né, nós temos aí a presença de glicoproteínas, proteínas estruturadas, enzimas, né, assim como a gente vê em outras estruturas. Vai apresentar também lignina, que como ele está aí definindo, é quem vai dar essa resistência, né, e essa rigidez a essa parede celular. Vão ser células que vão ter essa função mecânica e de sustentação, é hidrofóbica, né, então tem essa restrição à água e vai ajudar nesse processo de desenvolvimento e rigidez dessa parede. Essa lignina, né? Então tá aqui, ela como nós vimos, faz parte daquele meristema de resistência, né, da planta. Então ela vai estar nessa coloração quando a gente faz os cortes anatômicos, que a gente faz a coloração, ela se apresenta nessa tonalidade avermelhada. Então essa lignina vai ser dando essa rigidez, é uma célula morta que vai ajudar nesse processo de rigidez dessas células presentes na célula vegetal. Da mesma forma, nós vamos ter aí a suberina, né? Que vai compor também essa estrutura vegetal e vai estar presente aí, como a gente viu na aula anterior, na estrutura da periderme, uma estrutura secundária, onde vou ter o suber, vou ter parênquima cortical, vou ter feloderme, vou ter felogênio, dando essa estrutura, como na imagem ele está mostrando aí para vocês, essa descamação, né, dessa estrutura que compõe toda essa periderme. Bem, e aí a gente também vai colocar sobre a morfologia da folha, né, especificamente. Então, as folhas são estruturas laminares que vão ter essa função de captação de luz e trocas gasosas. Então, como a gente viu, é uma estrutura importantíssima no processo de fotossíntese, né? Onde esses tecidos vão se concentrar na maior parte, né, onde vai estar presente a clorofila, que é quem vai fazer essa captação dessa luz solar, transformando ao final desse processo a glicose, né? E ao decorrer desse processo, ela faz a quebra junto
né, dessa luz com a água, a liberação de oxigênio. São fundamentais para essas trocas gasosas e transpiração da planta, né? A diversidade de formas, cores, tamanhos também vão refletir justamente nessa adaptação das folhas com o ambiente do qual ela está presente. Então, a gente já viu que os vegetais eles estão em diversos biomas esses que vão ter suas particularidades, seja na quantidade de chuva, seja na escassez, né? Então, seja nas condições que vão se apresentar. Então, a partir disso, as folhas também vão fazendo essas modificações. Há também uma reserva e captura de nutrientes, né, de algumas plantas, especificamente as carnívoras, nós também vamos ver esses exemplos. Bem, dentro da morfologia, da morfologia da folha, a gente precisa entender como se dá essa estrutura da folha, né? Como eu disse inicialmente, a folha faz parte desse sistema caulinar, né? Então, ela irradia ali desse processo, desse sistema, né? Então, tem aqui o caule, como ele está mostrando, e vai haver algumas, dependendo da espécie vegetal, algumas estruturas, né? E a gente precisa conhecer é, o, o, essas possibilidades, né? Então, nessa imagem que a gente está colocando, vocês vão ter bainha, estípula, pecíolo, a epiderme, a gente já falou sobre a cutícula, a importância dela, essa estrutura mais alargada, que é o que a gente chama de limbo, a gente viu que ele vai se apresentar a folha de forma superior, que a gente chama de adaxial, e inferior, a gente chama de abaxial. E junto a essas estruturas, a gente tem os vasos condutores, né? Que vão trazer aí xilema e floema, trazendo e fazendo a reserva desses nutrientes que ali vão ser gerados. Então, dentro dessas estruturas, a gente vai ver essas partes da folha, e aí a gente vai destacar, né? A partir dessa irradiação do sistema caulinar, a gente tem um pecíolo, né? Como está aí na imagem destacado, esse filete, né? Que vai levar ao limbo, né? Essa estrutura mais alargada. Nós temos aí a base de uma folha, o ápice da folha. Nós vamos ver mais à frente que também tem diferenciação, né, tanto no ápice como na base das folhas, também que vão ser características que serão importantes lá na sistemática vegetal. A gente tem aí também a presença, como eu disse, da estrutura superior adaxial, inferior abaxial, né, dentro dessa lâmina do limbo. Aqui mais uma Aqui, mais uma vez, ele vai destacar, né, o caule, a gente vai ter ali o nó, a gente vai ter aqui o pecíolo, estípulas, algumas plantas vão apresentar essas estípulas, dando essa proteção. As folhas vão ter suas nervuras, né, fazendo colaborando nesse processo de deslocamento de xilema e floema, né, dos nutrientes das plantas. E a lâmina foliar, que a gente também chama de limbo. Bem, dentro dessas estruturas, a gente tem aí, nesse deslocamento e no surgimento dessas folhas, a estrutura que ele está destacando aí como a gema, né? Então, essa gema vai fazer esse destaque aí, fazendo-se presente nessa estrutura, mas a gente vai ver também que vai existir o que ele está denominando aí de folhas simples e folhas compostas. Então, folha simples, como a que nós estamos mostrando, ela vai ter apenas um limbo, né, de uma base mais alargada, e a folha composta, esse limbo, ele vai ser ramificado, né? Ele vai apresentar o que ele está chamando aí de folíolos, né? Então, vai haver a divisão desse limbo. O que era antes inteiro, ele vai se subdividir, formando esses folíolos, né? Então, é importante a gente saber como é a estrutura de uma folha simples e uma folha composta. Bem, dentro dessa estrutura, como eu disse para vocês, a folha ela vai
surgir a partir desse sistema caulinar, e aí algumas vão ter essas estruturas, né? Aonde vai ter essa nervura central, né? Trazendo esses nutrientes, como também eu vou ter outras estruturas que vão apresentar essa lacuna foliar, né? Que vai ter esse deslocamento no processo de senescência, né, de queda dessa folha, então vai haver esse rompimento entre o sistema do qual ela surge, do caulinar, com esse sistema foliar, né? E aí ele mostra as estruturas de nervura primária, de nervura secundária, dentro desse processo. Como nós vimos, né, vai existir as folhas compostas, né? Esse limbo vai se dividir em folíolos, né? E aí nós vamos chamar justamente de folhas compostas. Então, a gente percebe que dentro dessa divisão vai haver essa divisão de estrutura, né? Então, passa a ter essa composição dos folíolos e a partir, dependendo da espécie vegetal, ele se subdivide novamente, formando mais folíolos dentro dessa estrutura. Bem, dentro dessas folhas Bem, dentro dessas folhas compostas, a gente vai ter essas nomenclaturas. Como eu disse para vocês, elas serão importantes dentro da sistemática para que vocês possam caracterizar as espécies vegetais, né? Colocando elas em grupos, né? Como em famílias, gêneros, né? Então, a gente precisa entender. Então, essas folhas compostas, elas trago aqui os exemplos, né? Elas vão estar aí divididas, né? De acordo com a forma, elas vão ter um nome, né? Então a gente tem aí imparipenadas, né? A gente está vendo um folíolo que na ponta tem um folíolo central e outras laterais. Nas paripenadas, você já não percebe esse folíolo no centro, então são todas de forma paralelas, né? Uma à outra. Tem as que ele chamou aí de digitadas, né? Semelhantes à palma de uma mão, então por isso essa denominação. E as recompostas, vocês percebem que elas aquele limbo se dividiu em folíolos e esses folíolos se dividiram ainda em outros folíolos, que também estão dispostos de forma paralela. Bem, essas Bem, e aí nós temos dentro dessas folhas compostas também o que ele está chamando de bifoliolada e trifoliolada, né? Então vocês percebam que a bi, elas vão estar as folhas de forma paralela, né? Seus folíolos, e a tri, você vai ter esse folíolo central, né? Então ele traz aí também, mostrando a imagem para vocês, para que a gente possa fazer distinguir, né, Bem, dentro desse processo, gente, como eu disse para vocês, é importante a gente conhecer, e vocês vão ver que são muitas as estruturas, as diferenças, né? Eu trouxe algumas aqui para que a gente possa ir visualizando, né? Então, ele traz aqui mais um formato, né, do limbo, né? Ele mostra aí um formato de triângulo que ele está chamando de deltoide, né? Então, esse formato, né, que vai caracterizar esse tipo de folha que ele está aí apresentando. Aqui ele já apresenta, né, uma outra estrutura do limbo, que ele está chamando aí de oblanceolada. Então, vejam e percebam a estrutura, ele mostrou a parte adaxial e abaxial da folha, né? Então, como ele coloca, ele diz que é um pouco mais largo, próximo ao ápice. Então, perceba que são detalhes, tanto da base como do ápice, da estrutura da folha, né, do limbo, que a gente vai ver que são necessários para a gente fazer a distinção dessas espécies.
A gente já vê outra definição, né, que ele chama aí de estreito-elíptica. Então, perceba que ele fala, né, que elas são mais largas no meio, né? Então, já são mais alargadas, diferenciando tanto no ápice como na base dessa folha. Aí ele tem a elíptica, né? Que já é mais larga no meio da folha. Então, vão apresentar, se vocês verem, uma estrutura bem fina no ápice, como também na base ali junto ao pecíolo. Aqui um outro exemplo, né, que eles chamam aí de obovada, né? Então, o que é que ela se diferencia? Essa especificamente, gente, que a gente vê a folha do caju, né? Que ela também ela é coriácea, né? Ela é mais rígida, mais grossa, né? Então, isso também são características que definem essas espécies que a gente precisa conhecer. Lógico, como vocês estão vendo, são muitas, né? A gente não consegue, né, aprender todas com essa velocidade, com essa quantidade. Mas à medida que vocês vão se familiarizando com algumas espécies, vocês vão fazendo essa assimilação. Então, essa obovada, né, nessa estrutura do ápice, ela vai apresentar esse arredondado, né? No seu ápice, né, de forma mais arredondada, por isso esse nome. Da mesma forma aqui, né, ele coloca aqui a romboide, né, então ele mostra que ela tem esse formato, vamos dizer, dois triângulos num formato de triângulo, um para o lado da base e outro para o lado do ápice, né, tendo essa diferenciação, nessa curvatura no meio da folha, né? Então, também isso é uma característica que vai se colocando para essa espécie. E além do formato, e além, e além do formato, né? Como a gente viu até agora, também há diferenciação na margem das folhas, né? Então, a gente também é característica que vai distinguir essas espécies. Então, eu vou ter uma margem lisa, outra ciliada, outra que ele chama aí de dentada, lobada, vendida, né? Então, são estruturas, né, que vocês vão, crenada, vocês vão perceber que elas têm de fato essas características, apresentam essa estrutura, né? E isso vai ser importante para a diferenciação de uma espécie para outra, de um grupo para outro, né? Então percebam que há essa estruturação. Junto a isso também, gente, o que a gente chama de Junto a isso também, gente, o que a gente chama de filotaxia, né? Filo está associado à folha, né? E taxia arranjo. Então, como está arranjada essa folha naquela estrutura caulinar, né? Então, refere-se a esse arranjo ao longo do eixo caulinar e como essas folhas estão dispostas e como elas se encontram. Então, a gente está vendo aí estruturas, né? 4 tipos de estruturas que ele faz a definição. Então, percebam que a letra A ele está chamando aí de uma estrutura foliar alternada. Por que é alternada? Porque percebam que vocês têm uma folha mais acima, uma mais embaixo, outra mais acima. Ela dá um giro, né? Mais uma vez se apresentando uma em cima, outra embaixo. E essa disposição, assim, que ela vai fazendo, uma aqui embaixo, outra aqui em cima, ela dá um giro e continua uma em cima, outra embaixo. Então, essa estrutura que ele chama de alternância. A próxima é o que ele chama de opostas cruzadas. Elas vão estar paralelas, mas elas vão se apresentar em um dado momento nessa posição e em um outro dado momento nessa posição. E assim, no sistema caulinar, ela vai se colocando. Então, percebam aí na imagem. A letra C é o que ele está chamando de opostas dísticas, né? Então, elas vão ter um ponto comum e dali vai sair várias estruturas de folhas, né?
E opostas dísticas, na verdade, desculpa, gente, é a letra C, né? Que é a que a gente está vendo que elas estão paralelas uma com a outra e uma em cima da outra, tá bom? Então, uma em cima da outra. Então, isso também é importante na caracterização das espécies vegetais. Um, um, um outro ponto importante aqui também a gente falar é que se confunde, né? Muitas vezes as pétalas com o que a gente vai falar agora, que são características que também vão distinguir, que são as brácteas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma espécie que é comum na nossa região, que é o Bougainville, né? É o nome, o gênero dessa espécie. Ela vai ter essas folhas mais coloridas, às vezes sendo confundidas, como eu disse com vocês, com as pétalas, né? Aonde vai estar na base desse receptáculo floral ou junto de uma inflorescência. Quando você olha essa imagem, você imagina que a flor é essa que está em lilás. Mas, na verdade, a flor é esse pontinho amarelo e quem tiver a oportunidade de olhar essa espécie pessoalmente, faça essa observação. Então, a flor dessa espécie é essa menorzinha que está em amarelo. E esse roxo é que são as brácteas, né? Então, elas são vistosas, é uma forma também, gente, de atração de polinizadores, né? Então, são chamativas. A gente vai ver depois outras brácteas que fazem tem todas essas características, né, de cores, de formatos, justamente com a função de polinização, né, que é fazer com que se atraiam insetos para que ela possa, ali junto à captação dos pólens, ela possa distribuir e essa espécie ela se propague pelo ambiente. Nós vamos também ter aí as carnívoras. Nós vamos também ter aí as carnívoras, né? Que também são espécies que vão se diferenciar. A gente vê aí o que ele está chamando, né? Essa espécie, a Dioneia. Né? Então, é um tipo de carnívora onde elas vão se apresentar com essas folhas modificadas. São sensíveis, né? Então, por isso que quando a atração do inseto, né? Ela tem todo esse trato e ela faz essa percepção, né? Então, vai auxiliar isso também, que vai auxiliar essa planta nessa alimentação, atuando como armadilhas na captura desses insetos, que ao tocarem nessas plantas, eles vão ser capturados porque vai haver ali substâncias que vão fazer com que impregne ali na sua quitina, né, no seu exoesqueleto, com que a planta retém esse inseto e faça a captura dele. Então, isso são características, gente, como vocês estão vendo, que vai fazer essa diferenciação dessas espécies. E aqui fica a referência, né, de estudo no livro. E aqui fica a referência, né, de estudo no livro, o capítulo do qual vocês vão poder se aprofundar mais sobre a temática, tá bom? E fica também as outras referências que a gente vem trabalhando. Fica também as outras referências que a gente vem trabalhando.